Esse crash que rolou no último fim de semana tem dado o que falar. Muita gente, infelizmente, perdeu dinheiro com isso. Porra, ficou muito na cara que foi uma grande manipulação do mercado e algumas coisas aconteceram. E esse artigo aqui, que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil, me chamou a atenção. A Binance assume responsabilidade e distribui 283 milhões de dólares em compensação após falha técnica. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. E lembrando que aqui na descrição desse vídeo você tem acesso aos nossos canais oficiais de comunicação, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, para você ficar por dentro de todas as notícias do 99 Bitcoins Brasil. A Binance anunciou um programa de compensação nesse valor de 283 milhões de dólares destinados aos utilizadores afetados pelo evento de depegging de stablecoins que ocorreu durante a recente queda do mercado. Essa decisão constitui uma das maiores iniciativas de compensação da história das criptomoedas. Desse modo, demonstra que a plataforma está a assumir a responsabilidade e procura reconquistar a confiança dos utilizadores. Tal aconteceu num momento particularmente sensível para a plataforma, com o crash do fim de semana a originar uma intensa onda de volatilidade que comprometeu o valor de algumas das stablecoins. Vamos analisar o que aconteceu na Binance e quais os motivos que levaram a empresa a avançar para a distribuição de uma soma tão avultada. Que palavra bonita, cara. Avultada. Agora vamos pensar aqui. Quando tem esses crash e rola essas liquidações, cara, é muito mais de bilhões de dólares. Foi 19 bilhões no total em liquidações. Não só da Binance, tá? De todas as corretoras, plataformas de empréstimo e tal. Então muita gente foi liquidada. Vamos supor, a Binance é uma das maiores, né? Vamos supor que a Binance teve ali liquidação em 2 bilhões, o que não é, foi muito mais. Se fosse 2 bilhões, você distribuir 200 milhões é só 10%. É só 10% do que aconteceu no mercado. Não que seja culpa das corretoras pela... Não sei, né? Enfim, quem tá operando alavancado tá sujeito a ser liquidado. Quem tá operando alavancado em empréstimo também está sujeito a ser liquidado. Isso é um fato. Então cada um tem que cuidar do seu risco. Cada um tem que saber fazer o próprio gerenciamento para que quando for liquidado, caso isso aconteça, que você não fique em depressão, que você só fique triste. E eu vou te falar qual que é o melhor gerenciamento de risco que você pode fazer para evitar a depressão, tá? Então, cara, pensando assim em números, 200 milhões para a Binance não é nada, mas ainda assim é muito bom ver que eles se importam ou fingem que se importam com as pessoas. Não tem como a gente saber na realidade, tá? Eu não sou contra a corretora nenhuma, eu uso a Binance, uso o Bybit, uso o BitGet, então é mais as minhas opiniões muito loucas mesmo. E aqui falando do crash que afetou os mercados. O mercado das criptomoedas abanou quando o presidente anunciou a aplicação de tarifa de 100% sobre os chineses, com foco no software crítico. Inclusivamente, o presidente norte-americano anunciou 1º de novembro com data para aplicação dessa nova medida. Esse anúncio provocou as vendas expressivas nos mercados financeiros globais. Por exemplo, o S&P 500 registrou uma queda superior a 2%, a maior desde abril. No mercado cripto, o impacto foi esmagador. O Bitcoin caiu de 125 para 102 em poucas horas. Entretanto, o preço do Bitcoin já se encontra a recuperar, estando já novamente acima dos 115 mil quando o artigo tinha sido escrito, porque nesse exato momento o Bitcoin está a 112. Mas veja bem o que aconteceu. Foi uma postagem de um presidente mais influente do mundo falando sobre taxa. E depois ele falou, não, tá tudo bem, a gente vai ficar bem com a China. Tudo isso é muito curioso e muito suspeito, no mínimo, né? E, cara, houve uma grande manipulação de mercado esse fim de semana, essa que é a realidade. Quem tá envolvido não tem como a gente saber, mas que houve uma grande manipulação, isso é fato. O que o mercado mais odeia é a incerteza.
Então, sempre que a gente enfrenta uma situação de incerteza referente ao mundo, as pessoas começam a vender com medo de uma crise global, do que vai acontecer. Ai, meu Deus, vamos pular fora. Ai, vai derreter. Aí os caras vendem. E quando vende, o preço começa a cair. Normal, né? Oferta e demanda. Aqui, as altcoins mais relevantes, como o Ethereum, acompanharam a tendência de queda acentuada do Bitcoin. Por consequência, o evento resultou em liquidação recorde, 19,3 bilhões de dólares em 24 horas. E afetou cerca de 1,6 milhões de comerciantes, segundo os dados da CoinGlass. Comerciantes devem ser os investidores que estão operando lá nas corretoras, né? Cara, falando agora de gerenciamento de risco. O que eu sempre falo aqui no canal? Por exemplo, se você vai comprar uma moeda de pré-venda, por exemplo, que na minha opinião é uma ótima opção para talvez fazer um lucro, porque a moeda nem foi listada ainda. Normalmente, quando lista, tem um pico de valorização. Eu sempre falo, aplica o gerenciamento de risco dos 5%. Se você ganha um salário de R$2.000 por mês, 5% disso é R$100. Você nunca deveria investir mais de R$100 em coisas arriscadas. Então isso vai servir para moeda de pré-venda, vai servir para bot de trading, vai servir até mesmo para sua banca de operar alavancado no futuros. Você nunca deve pegar todo o seu dinheiro para fazer coisas que te coloquem em risco. Operar alavancado é um risco. E esse fim de semana muita gente perdeu dinheiro, infelizmente, por causa do risco de estar alavancado. Quem estava com o gerenciamento em dia, que não estava com todo o seu dinheiro de banca, que não estava operando com margem cruzada, não perdeu todo o dinheiro. Perdeu só o dinheiro de uma operação específica. Agora, quem estava operando com margem cruzada provavelmente perdeu toda a grana que estava na corretora, cara. Imagina o desespero. Quando você tem esse gerenciamento de risco dos 5% e acontece qualquer coisa desse tipo, que pode ter certeza que não foi a primeira e não foi a última vez que isso vai acontecer. Quando você está com gerenciamento de dia em risco, quando você... gerenciamento de dia em risco foi bom. Quando você está com gerenciamento de risco em dia e acontece essas coisas, você perde só aqueles 5%, só a menor partezinha do seu capital. E isso não te deixa depressivo, só te deixa triste. Imagina você que ganha R$2.000 se você perde R$100 numa tentativa de ganhar uma grana aqui no mundo da Web3. Você vai ficar triste, mas não vai te quebrar. Entendeu a diferença? Então, nunca deixe o gerenciamento de risco de lado. Isso é muito importante. Aqui sobre as falhas técnicas. E aqui falando que as falhas técnicas contribuíram para aumentar o caos. E coincidentemente, né, logo que o Trump faz essa postagem, tudo começou a ter falha técnica. Durante esse período de grande volatilidade que ocorreu entre as 8h50 e as 10 do dia 10 de outubro, a infraestrutura da Binance enfrentou uma pressão inédita. A situação tornou-se ainda mais difícil quando 3 ativos importantes utilizados como garantia na plataforma, que é o USDE da Ethena, é uma stablecoin de dólar, o BN-SOL, que deveria acompanhar a paridade da Solana, e o WBETH, deve ser pareado ao Ethereum, sofreram uma desvalorização expressiva, provavelmente maior que os ativos normais. O USDE, que é uma stablecoin sintética, que tem que manter a paridade com o dólar, chegou a ser negociado por 0,65 centavos de dólar, cara. Olha isso aqui. O WBETH desceu para 430. Nossa, mano. Que representa uma redução de 88% em relação ao preço spot do Ethereum, que estava acima de 3.800. E a BN-SOL caiu para 34, nossa, 34 dólares, cara. Muito abaixo do valor de referência. E esse evento veio reforçar a necessidade de medidas mais rigorosas no que diz respeito aos fatores de risco das stablecoins. E aqui a resposta rápida e elucidativa da Binance. A resposta rápida e transparente, com a plataforma assumindo a responsabilidade pelas falhas que afetaram muitos utilizadores. Ye, cofundador e responsável pelo apoio ao cliente da exchange, publicou um pedido de desculpas público.
A executiva reconheceu que alguns utilizadores enfrentaram problemas nas suas transações devido às flutuações significativas do mercado e que a Binance tem responsabilidade nessa situação. Muito bonita essa atitude da Binance de reconhecer que eles cagaram nessa questão e algumas pessoas foram prejudicadas por isso. E aqui a razão pelo qual a Binance é que nunca fugimos dos problemas. Quando falhamos, assumimos a responsabilidade, declarou a Yi. Yi, não sei como pronuncia, né? Então, uma atitude louvável, cara. Tipo quando teve o grande golpe lá que deram na Bybit. Bybit matou no peito e falou, pode ficar tranquilo que a gente vai cobrir o possível prejuízo de todo mundo. Ninguém vai ter prejuízo. Quer sacar seu dinheiro? Pode sacar. A gente não vai bloquear o saque de ninguém. Tomamos um golpe bilionário, mas a gente mata no peito. Quer tirar todo o seu dinheiro? Tira. O saque tá liberado. Eu achei pancada da Bybit também. Isso traz mais credibilidade para o nosso mercado como um todo, né? E aqui também o CEO Richard Teng já teceu comentário sobre a situação. Sinto-me verdadeiramente solidário com todos que foram impactados. Não arranjamos desculpas, nós ouvimos, aprendemos e estamos comprometidos em fazer o melhor. A compensação foi entregue em 2 fases, no total de cerca de 283 milhões de doletas em 24 horas após o incidente. Assim, todos os utilizadores de futuro, margem e empréstimo que tinham o SDE, BNSOL ou WBETH com garantia durante esse período de dipping receberam a compensação. Entretanto, para evitar incidentes semelhantes no futuro, a Binance anunciou uma série de melhorias em seus controles de risco. A plataforma de negociação implementou a integração dos preços de recompra nos índices de referência, estabeleceu um preço mínimo para o SDE e aumentou a frequência das revisões dos parâmetros de risco. Então, muitas vezes, essas coisas ruins que acontecem, né, acaba trazendo um resultado positivo no fim das contas, que eles vão melhorar o sistema, vão melhorar a segurança para que isso não volte a acontecer no futuro. Agora, quem estava operando alavancado com outras moedas que não foram essas 3 que perderam a paridade, sinto muito. Quem não estava com o gerenciamento de risco em dia e perdeu mais do que deveria perder, eu sinto muito também por você, porque é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Mas que na pior das hipóteses, isso sirva de lição. E quem conseguiu juntar dinheiro uma vez, consegue 2, consegue 3. Porque você já tem a capacidade, você já tem a inteligência, você já tem o hábito. Não deixe que isso te derrube. Se aconteceu com você, cara, bola pra frente, você consegue levantar a grana de novo, foca no gerenciamento de risco e não deixa se expor de uma maneira tão grande onde você pode cair na ruína de perder tudo. Sempre gerencie a quantidade de grana que você vai arriscar. Tamo junto. E se você quiser continuar aqui com a gente, vou deixar um outro vídeo indicado aqui para você. E o link da Snorter, que está na última semana antes do lançamento, vai estar na descrição desse vídeo.